Boa noite, pessoal. Eu sou Luana Lemos, sou R3 do Serviço de Oftalmologia do Hospital de Base. Vamos dar continuidade hoje ao módulo de retina. Vou falar um pouquinho de uveites em retina. Falando um pouquinho então das uveites posteriores causadas por tuberculose, sífilis, HIV e citomegalovírus. Começando pelas uveites posteriores causadas por tuberculose, vamos falar um pouquinho da epidemiologia. A a tuberculose é causada por Mycobacterium tuberculosis, que é um bacilo álcool ácido resistente, aeróbico. Infecta um terço da população mundial, sendo que 95% desses infectados estão localizados em países subdesenvolvidos e tem relação com a hipersensibilidade tipo 4. Alguns fatores de risco para a infecção é diabetes mellitus, HIV, dependentes químicos e moradores de abrigos ou presídios. As formas clínicas da tuberculose pode ser a prima infecção, que é o paciente que recebe o micobactério pela primeira vez. Tem os nódulos de Gom, que formam cavitações na imagem radiológica, que representa o foco inicial da infecção. Tem também a tuberculose primária, que 5% dos casos de prima infecção pode evoluir para esse polo, que é caracterizada pela hemoptise, perda de peso, tosse, sudorese noturna. Tem relação com a imunidade do paciente, com a carga viral que ele vai receber e também com a virulência da bactéria. E 50% desses sintomas surgem dentro de 2 anos de infecção. 95% dos pacientes que têm prima infecção podem evoluir também para outra forma, que é a tuberculose latente. Os pacientes permanecem sem sintomas e sem transmissão nesse período. Se o paciente for portador de AIDS ou fizer quimioterapia, tiver alguma imunossupressão, desnutrição, alcoolismo, pode reativar, tá? Caso tenha, e que aí é chamado de pós-primário ou TB secundário. Aqui tem risco também de virar o tuberculose miliar e também de ter uma disseminação para outros órgãos. Outro polo também da doença é a tuberculose extrapulmonar, que pode acometer até 20% dos pacientes, só que desse polo apenas 2% vão evoluir para a forma ocular. 50% desses pacientes com tuberculose extrapulmonar vão ter raio-x normal e 20% pode ter PPD negativo. Entrando um pouquinho na parte que mais interessa para a gente, que é a doença ocular. A doença ocular é resultado de uma infecção ativa ou uma reação imunológica severa. A bactéria chega no olho por via hematogênica, ou por reativação, ou por via direta. 60% dos pacientes que desenvolvem a doença ocular não têm doença pulmonar ativa e a apresentação é bem pleomórfica. Não tem um padrão, por isso o diagnóstico é um pouco difícil também. Das características que podem aparecer nos anexos do segmento anterior é o tuberculoma palpebral, como a gente vê na foto, uma flictênula ou uma conjuntivite também, a esclerite tuberculosa, uma uveíte anterior, que a gente vê muito no pronto-socorro do BAS, né, que tem PKs finos ou um padrão em Motan-Fett. Tem também os nódulos irianos que podem aparecer, que tem o de Busaca, que é bem no corpo da íris, que eles chamam de barriga da íris. E tem também outro tipo de nódulo iriano, que é o de Kopp, que é bem na borda pupilar, na coroa pupilar. A tuberculose também pode ter algumas manifestações na coroide, que vai ser resultante da interação entre a bactéria com o sistema imunológico. Pode passar por várias fases, sendo granuloma, ampiginosa, serpiginosa-like. Aqui a gente vê algumas manifestações, que é o tubérculo, que é um granuloma único, que pode também virar múltiplo com o tempo. O tubérculo é a apresentação mais comum da tuberculose. Esse tubérculo geralmente tem 0,5 a 3 milímetros. Temos também o tuberculoma, que nós vemos nessa segunda foto, que é uma massa única de 4 a 14 milímetros, é maior que o tubérculo, e muitas vezes é associado no CT com DR seroso. E também temos a manifestação serpinginosa-like, que vão formar lesões centrífugas a partir do disco óptico. Geralmente tem o padrão de seguir o trajeto vascular e geralmente é unilateral e
com sinais inflamatórios bem significantes. Temos também as manifestações na retina, que vai ser vasculite, que é uma manifestação mais rara, geralmente caracterizada por periflebite, e na angioflúor a gente vai ver áreas de não perfusão. Temos também a uveíte intermediária, que é o padrão Snowballs, e também podemos ter neurite óptica e também podemos ter o abscesso, que é um granuloma liquefeito. Os testes diagnósticos disponíveis são a baciloscopia, que é a pesquisa da bactéria no escarro, né, pela coloração de Zio-Nielsen. É a cultura, que é um método mais sensível e específico, que é um meio que a gente vai utilizar, vai ser o de Lowenstein-Jensen. Temos também o padrão, o teste radiológico, que ajuda bastante no diagnóstico, que vai mostrar pra gente infiltrados e cavitações, que podem ser, esses achados podem ser sequelas radiológicas, não necessariamente eles vão significar doença ativa. E temos também o famoso PPD, que ele deve ser feito depois de 48 horas dos sintomas, mas geralmente está disponível a partir de 72 horas do teste. Pode ser, os resultados possíveis são maior ou igual a 5 milímetros, a reação, né, na pele, que esse valor é utilizado para pessoas com HIV ou pessoas expostas ao HIV. Pode ser maior ou igual a 10, que geralmente é quem faz alguma imunoterapia ou tem diabetes mellitus, e maior ou igual a 15 milímetros, que são os outros pacientes, que não se encaixam em nenhuma dessas condições anteriores. Além disso, a gente tem o IGRA, que ele é mais específico, o resultado é mais rápido, mas ele é menos sensível que o PPD. Tem algumas condições que podem deixar o PPD reagente sem de fato o paciente ter infecção, que são falsos positivos, que são os pacientes que já tiveram contato com as micobactérias previamente e também pacientes vacinados com BCG ou paciente imunossuprimido, que não vai ter uma reação imunológica adequada. O diagnóstico, ele pode ser confirmado por isolamento do bacilo, por meio de cultura, PCR ou anatomopatológico. Esses métodos são mais invasivos, são pouco sensíveis, não são muito utilizados. E na maioria dos casos a gente vai fazer um diagnóstico presumido, que chama tuberculose presumida, que é quando tem clínico combativo mais exclusão de outras causas. E tem alguma evidência indireta de TB, ou no raio-x de tórax, ou uma TB extrapulmonar, ou PPD ou IGRA. E aí, a partir disso, a gente vai realizar o tratamento empírico. Esse tratamento é feito com o esquema HIP, que é famoso, que é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. Lembrando aqui que a gente está falando de paciente adulto, que quando é na criança, menor de 10 anos, a gente tem que suspender o etambutol. Para a forma ocular, pulmonar e tuberculose extrapulmonar, a gente usa o HIP 2 meses e depois vai usar só rifampicina e isoniazida por 4 meses. Então, o tratamento vai ser de 6 meses. Tem a forma meningoencefálica também, que a gente vai usar o HIP por 2 meses também, mas a rifampicina e isoniazida vai ter um tempo prolongado de 7 meses. O corticoide oral pode ser importante quando a gente tiver uma inflamação ocular importante ou na forma meningoencefálica. O corticoide pode reduzir danos secundários da inflamação. A dose utilizada vai ser de 0,5 a 2 mg por quilo dia, com desmame gradual. A resposta terapêutica vai ser avaliada por regressão das lesões ou cicatrização sem recorrências, que acontece em 95% dos pacientes tratados adequadamente. A resposta inicial ocorre nos 2 primeiros meses e a gente vai ter que fazer um monitoramento de 6 em 6 meses por 2 anos. Se tiver bactérias multiresistentes ou se o paciente for refratário ao tratamento com o esquema HIP, a gente tem algumas alternativas, que é a levofloxacino, streptomicina, pirazinamida e terizidona. Temos algumas situações especiais que devem ser tratadas um pouco diferentes, que é a infecção latente,
que, por exemplo, se um paciente tiver uma programação de imunossupressão em 3 semanas, e tiver um PPD acima de 5 milímetros ou um IGA positivo, tem que utilizar isoniazida 6 a 12 meses. Porque se a gente imunossuprimir um paciente com infecção latente, vai ter reativação do bacilo. Por isso que antes de iniciar uma imunossupressão, muitas vezes pede-se um PPD ou um IGRA. E também outra situação especial é com infecção com HIV, que a gente vê que é bem comum, que aumenta o risco de TB secundário e também de TB extrapulmonar. Pode estar associado também ao aumento da resposta paradoxal, que é uma piora do quadro inflamatório quando o paciente melhora a imunidade, que compõe a síndrome inflamatória de reconstituição imune. Para a prevenção, tratar a tuberculose por 8 semanas depois de iniciar a TARV, mas se caso acontecer essa síndrome inflamatória de reconstituição imune, o tratamento também é corticóide, 1 a 2 mg por quilo dia por 30 dias. Começando a falar então da uveíte posterior causada pela sífilis adquirida, os aspectos gerais é que a sífilis também é causada por uma bactéria, que é o Treponema pallidum, que é uma espiroqueta gram-negativa. A transmissão é por contágio sexual, transfusão ou lesões, e é mais comum em homem, geralmente de 20 a 40 anos. As formas clínicas da sífilis adquirida são a primária, que tem uma incubação por 3 semanas, e logo depois dessa incubação vai ter formação de lesão, que é o cancro. A forma secundária, que vai acontecer após 2 a 8 semanas de infecção, que é representada pelo rash palmo-plantar. Além dessas, nós temos também a forma latente, que acontece após 2 anos de infecção. Se acontecer menos de 2 anos, vai ser a latente precoce, e maior que 2 anos, latente tardia. E também a forma terciária, que tem como representante a goma sifilítica em 15% dos casos, e pode ter também alterações cardiovasculares em 10% dos casos. Lembrar que quanto mais inicial, maior é a chance de transmissão e melhor é a resposta terapêutica. Temos também a neurosífilis, que é o envolvimento do sistema nervoso central. De maneira precoce, acontece em 25% dos casos, que é representado pela sífilis ocular. E tardio é assintomático inicialmente até 75% dos casos, que é a neurosífilis tardia. Pode ter também outras alterações, que é a ataxia de Marshall, que é o Ottavio dorsalis, e a famosa pupila de Argyll-Robertson. A doença, falando um pouquinho da doença ocular adquirida, ela é mais comum nas formas secundária e latente. Pode ocorrer em qualquer fase, é considerado uma neurosífilis, como eu havia falado, e a neurosífilis pode ocorrer em qualquer fase da sífilis. Tem uma apresentação bem pleomórfica também, lembrar de tuberculose, inclusive, como diagnóstico diferencial. E quando tem acometimento posterior, é mais sugestivo ainda de doença ocular adquirida por sífilis. A apresentação pode ter o cancro palpebral, que é mais comum na sífilis primária, uveíte anterior, que é mais comum nas formas secundária e terciária e nos pacientes com HIV, neuroretinite também, que é mais comum na secundária, que é representado por essa foto aqui na B, que a gente vê até uma estrela macular, e a corioretinite também, que é a principal apresentação da sífilis posterior, que é representado na figura A. Vasculite arterial, uma puntata interna, que é na retina mesmo, e pseudoretinose pigmentar. Os testes diagnósticos disponíveis para diagnóstico da sífilis são a pesquisa direta, por campo escuro ou PCR, que é útil apenas nas fases iniciais. Temos os testes não treponêmicos, que é o VDRL e o RPE, que eles vão detectar IgG e IgM contra a cardiolipina, lecitina, colesterol. Eles permitem fazer uma triagem e controle de cura, e positivam a partir da primeira semana, entre 1 a 4 semanas do aparecimento da lesão primária. Temos também os treponêmicos, que são representados pelo FTABS e o TPHA, que eles procuram anticorpos contra o treponema pálido. Confirma o diagnóstico, esses treponêmicos, mas eles vão se manter positivos para o resto da vida. Por isso, eles não são bons para controle de cura,
de paciente que terminou o tratamento, tá? E algumas situações, o FTABS e o VDL podem ser falsos positivos. Por exemplo, quando o paciente tem doença autoimune, infecção por outras espiroquetas, paciente com idade avançada e também na gestação. A punção lombar, a gente vai realizar quando tiver manifestações neurológicas, como cefaleia, confusão mental, paralisia de nervo craniano. E é dado diagnóstico quando vem o VDL positivo ou proteínas acima de 45 miligramas por decilitro ou maior que 5 células por milímetro cúbico. O tratamento, a primeira linha é a penicilina. Cada forma vai ter uma penicilina específica. A sífilis primária ou secundária ou latente precoce vai ser a penicilina benzatina, 2,4 milhões em dose única. Uma alternativa é a doxiciclina, 100 mg de 12 em 12 por 2 semanas. Na latente tardia ou estágio incerto ou na terciária, vai ser também a benzatina, 2,4 mg IM por semana por 3 semanas. E também como alternativas temos a doxiciclina e na neurosífilis ou na doença ocular vai ser a penicilina cristalina, que 4 milhões endovenosas, 10 a 14 dias. E uma alternativa quando o paciente é alérgico é a dessensibilização ou então ceftriaxona 2 gramas intravenoso 14 dias. Lembrar que é importante identificar e tratar os parceiros sexuais para evitar infecção. O corticóide oral pode ser usado como adjuvante no tratamento da uveíte posterior luética, numa dose de 0,5 a 2 mg por quilo dias. Quando estiver usando esse corticóide, tem uma cobertura antibiótica. O segmento dos pacientes vai ser sempre comparado usando o mesmo método no monitoramento. Para todos os casos, vai usar o VDRL e o RPR, que são os testes não treponêmicos. Se deu diagnóstico com VDRL, vai seguir com VDRL, etc. A cada 3 meses, até diminuir 2 titulações em 6 a 12 meses. Se o paciente tiver indicação de punção alcoólica para acompanhar, por exemplo, se o líquido estiver alterado e tiver realizado punção, vai ser realizada a cada 6 meses, até diminuir 2 titulações VDRL ou a celularidade tornar-se normal. Se o paciente tiver uma normalização do VDRL ou do RPR, espera-se que a normalização dos parâmetros do líquido também tenha ocorrido. Então, seguir com a punção muitas vezes é desnecessária nesse caso. Em relação ao retratamento, vai ser realizado quando o VDRL ou o RPR tiver um aumento ou não tiver redução de 2 titulações no intervalo de tempo preconizado. Ou quando o livro ciclocardíano ou clínica tiver alteração persistente ou recorrente e o PCR de fluido ocular estiver positivo para treponema pálido. Aqui tem a situação especial também de coinfecção com HIV, que sempre deve se testar o paciente para HIV por conta que o perfil do paciente e a forma de contágio são semelhantes. E também a uveíte, quando é na coinfecção com HIV, é bem atípica, é fulminante e recidivante. Falando um pouquinho da uveíte na infecção pelo HIV, a forma de transmissão é via sexual, por meio de sangue, ou agulhas contaminadas, ou verticalmente de mãe para filho, via transplacentária, durante o parto ou amamentação. Os estágios da infecção é a fase gripal, a primeira fase, que é uma doença semelhante à gripe, que pode ocorrer 2 a 4 semanas após a infecção, e por vezes pode ter erupção cutânea. Tem também a latência clínica, que os pacientes ficam assintomáticos, pode durar cerca de 8 anos, pode ter linfadenopatia generalizada nessa fase. Tem a fase de AIDS, que é definida como infecção pelo HIV, tanto por uma contagem de células TCD4 menor que 200 células, ou pelo envolvimento de uma ou mais doenças definidoras de AIDS. Algumas dessas doenças definidoras de AIDS, que são doenças oportunistas que acometem o paciente com HIV. Por exemplo, candidíase respiratória esofágica, pneumonia por pneumocystis girovese, criptosporidiose, retinoparatite por citomegalovírus, que está bem relacionado com HIV,
alguns tumores específicos, como sarcoma de Kaposi e alguns linfomas. A uveíte anterior também pode ser considerada, a síndrome de atrofia muscular, que é a de Washington, do HIV, e a leucoencefalopatia multifocal progressiva, que é a LEMP. Alguns aspectos oculares da doença causada pelo HIV nas pálpebras pode se manifestar como blefarite, sarcoma de Kaposi, múltiplas lesões molusco, herpes zoster, oftálmico. Nas órbitas pode manifestar por celulite ou linfoma de célula B. Na conjuntiva, como sarcoma de Kaposi, carcinoma de células escamosas e microvasculopatia até 80%. Na córnea, como ceratoconjuntivite seca. Aumento da incidência de ceratite também, com herpes simples, zoster e também infecção fúngica. Como pode ter também o uveíte anterior, que é associado a infecções oculares. Geralmente, toxicidade farmacológica, por exemplo, rifabutina, cidofovir. E um bastante famoso que é a microangiopatia retiniana por HIV, que a microangiopatia retiniana é a retinopatia mais frequente nos pacientes com AIDS, que desenvolve até em 70% desses pacientes. Ela está associada com o decréscimo da contagem de CD4 e um aumento do nível plasmático de HIV. Ela é composta por manchas algodonosas, que eu vou mostrar nessa próxima imagem aqui, e ou hemorragia retiniana, e pode aparecer anormalidades capilares, como microaneurismas também. Essas lesões, em contraste com a retinite por UCMV, são lesões geralmente assintomáticas e quase sempre desaparecem de modo espontâneo após várias semanas. Essa no CMV, né? Lembrar que essa microangiopatia faz muito diagnóstico diferencial com diabetes tipo 2, mas o que diferencia é porque aqui não tem exudato duros. E essa microangiopatia por HIV indica que o paciente tem uma contagem CD4 menor que 100. Falando um pouquinho também da retinite por CMV, que está bem relacionado com HIV, porque a epidemiologia é em paciente imunodeprimido. A principal infecção ocular em paciente portador do vírus HIV era muito mais comum antes da terapia antirretroviral. Até 40% dos pacientes apresentavam. A clínica tem a forma clínica clássica, que é a hemorrágica, que é caracterizada por lesões e placas mais amareladas próximas aos vasos, que é a famosa queijo com ketchup. É um quadro mais fulminante e caracteriza também por uma vasculite mais pronunciada. Temos também a forma atípica, que é a forma granular, que localiza mais na periferia, são lesões mais pálidas e não tem tanta hemorragia. É um quadro mais indolente e também é composto por menos vasculite. A forma mais comum é a forma clássica, nos imunocompetentes. Lembrar que a forma mais comum é a forma clássica, né? Mas nos imunocompetentes vai ser a forma atípica. Aqui a gente mostra um pouquinho a forma atípica, que é a forma granular, que pega mais a periferia, não tem tanta vasculite, e a forma clássica, que é mais hemorrágica e fulminante. Além disso, tem uma manifestação que chama de Frost Branch-Angis, que ocorre em 6% dos casos dos pacientes com CMV. É característica do CMV, mas não é patognomônico, que tem esse aspecto de ramo de árvore congelado. Pode ser associado a descolamento de retina nesse caso. O tratamento, basicamente, é com ganciclovir. É um quadro grave, então tem uma dose de ataque de 5 mg por quilo de 12 em 12 por 14 dias e uma dose de manutenção até a melhora imunológica, até que o nível de CD4 fique em nível sustentável. E mesmo que o paciente tenha melhora do quadro, seguir o paciente de 3 em 3 meses, porque tem uma grande chance de bilateralidade. E se o paciente tiver resistência ao ganciclovir, pode ser usado o Floscarnet, que é caro, mas é uma opção. E lembrar sempre que deve ser instituída a terapia antirretroviral, porque a maioria dos pacientes acometidos são pacientes portadores do HIV. Bom, pessoal, é isso sobre HIV, sobre as uveites em retina, e a referência usada foi o Kansky. Até logo.